Os estados confusionais, eles não foram propriamente descritos por Melanie Klein, mas por um psicanalista kleiniano que fez análise com Melanie Klein, um homem profundo, um homem culto, um homem de um conhecimento psicanalítico importante, chamado Herbert Rosenfeld. Existem vários livros de Rosenfeld publicados em português. Se destaca entre alguns desses livros O Impasse em Interpretação, publicado pela Imago, e Estados Psicóticos, publicados pela Zahar. Então, os estados confusionais, Rosenfeld estudou e descreveu, são típicos do estado esquizofrênico. Isso não quer dizer que ele não possa aparecer em outros transtornos mentais. E é por causa disso que nós vamos ter que fazer uma rápida revisão das posições de desenvolvimento mental normal de um bebê. Klein descreve a primeira posição como uma posição esquizoparanoide, que consiste na divisão do objeto, sendo um objeto bom e um objeto mau. Uma clivagem se estabelece aí, de maneira que um não se mistura com o outro. Os impulsos agressivos do bebê são empurrados por identificação projetiva para dentro desses objetos. E esses objetos começam então a ser objetos persecutórios. O bebê experimenta então o seio mau, que é um seio que na verdade está infiltrado por toda a agressividade, por toda a pulsão de morte dele. E o seio bom, que é aquele seio que o gratifica, mas que na verdade é também a evacuação das partes boas, do self bom da personalidade do bebê. Mas note bem, é uma posição de divisão, é uma posição onde dois aspectos não se misturam, eles são puros em sua distinção. Então, por isso é que é esquizo, de divisão. E é paranoide porque gera perseguição, principalmente o seio mau. O seio bom é experimentado como um seio que acalenta. Então, os objetos persecutórios que existem dentro da mente de todos nós e que fazem parte do processo normal do desenvolvimento, lidar com esses objetos, e o bebê desde muito cedo é obrigado a lidar com esses objetos, aparece nessa posição de desenvolvimento que Klein descreveu tão bem, mas que constitui um sofrimento extraordinário no mundo do bebê. Muito sofrimento. Depois da posição esquizoparanoide, ela propõe uma posição depressiva, que é quando então o bebê descobre que o objeto que ele odeia é o objeto que ele ama, que formam na verdade uma só pessoa. Não são duas pessoas, não são dois objetos, mas uma única pessoa. Então ele junta essas partes, daí para frente ele é obrigado a conviver com a ambivalência dos sentimentos dele em relação a um mesmo objeto. Isso é fantástico, Ocorre que Klein quis usar a palavra posição para se diferenciar de fase. Fase, Freud falava em fase anal, fase oral, fase fálica. Ela não viu como fase, ela viu como posição. E posição sugere dinâmica, movimento, isto é, qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, pode regredir para uma posição esquizoparanoide, uma posição de perseguição em relação aos objetos. E frequentemente nós regredimos a esses estados quando nos encontramos diante de grandes traumas, grandes perdas. Então a gente pode experimentar perseguição em relação ao objeto externo, quando na verdade não passa dos objetos internos que são novamente evocados a partir da experiência externa. Podemos ficar bastante perseguidos, frequentemente somos perseguidos, Podemos achar que alguém não gosta da gente, não temos nenhum motivo para achar isso. Essas são lembranças, são memórias de perseguições muito antigas. Então qualquer pessoa pode regredir. Ora, um adulto que regride com uma posição esquizoparanoide, ele pode experimentar confusão mental. Mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é aquele que a gente observa no processo de desenvolvimento. E aqui está o estado confusional propriamente dito, fora da dinâmica esquizofrênica desenvolvida e descrita por Rosenfeld. Na patologia, é claro, o estado confusional, e a gente vê com bastante nitidez
esse estado de fusão com os objetos, de perseguição com os objetos, de destruição dos objetos, né? Através da inveja, através de atitudes sádicas em relação a esse objeto e tudo aquilo que possa representar algo bom, que tire, né, aquela estrutura mental insana, psicótica, né, do seu estado de estabilidade psicótica. Por incrível que pareça, há uma estabilidade psicótica na instabilidade típica das psicoses, né? São fenômenos difíceis de serem descritos, são descritos a partir da intuição do analista que penetra nesse mundo alucinado e é capaz de ver a arquitetura desse mundo, a dinâmica desse mundo, o funcionamento de cada um desses objetos, que são milhares de objetos. Objetos bizarros, como dizia Bion, né? Milhares de objetos que satelizam o ego e infernizam a vida do doente mental. A loucura é uma merda, portanto, não há nada de beleza na loucura, não há nenhum motivo para a gente achar que há na loucura algum tipo de beleza, porque não há. É a arquitetura da tragédia, é isso que a psicose é, uma arquitetura da tragédia. É a indicação exata de um fracasso catastrófico no início da vida. É a comprovação exata de que a vida pode ser muito ruim se alguma coisa acontecer dentro e fora do mundo interno do bebê, né? Sem falar naturalmente dos aspectos possivelmente ligados à constituição e à genética também. Mas do ponto de vista psicanalítico, a psicose é uma tragédia.